Bolsonaro diz, abre aspas, vocês não vão me condenar, sou incorruptível. Com esse destaque, começamos hoje a edição do R20X News, o seu resumo semanal dos fatos e notícias que marcaram a economia e a Bolsa de Valores. Muito bem, pessoal, chegamos então aqui a mais uma semana. Hoje é sexta-feira, agora são 11 horas e 40 minutos e eu vou passar aqui para vocês um resumo do mercado financeiro da Bolsa de Valores nessa semana que está se encerrando no dia de hoje. Então temos aí o índice futuro no gráfico semanal, marcando aí uma alta de 1,3% na região dos 130 mil pontos. Ele voltou a passar um pouquinho, né? Semana passada estava ali nos 129, voltou a fechar acima dos 130 mil pontos, que é uma região aí, digamos assim, que novas fronteiras, né? Uma região de recorde, mas vale a pena destacar o seguinte: apesar de estar fazendo um candle de alta, tendo uma variação semanal positiva, o índice futuro e o Ibovespa não superou a máxima da semana passada e nem da semana anterior. Então aquele sinalzinho de topo, aquele doji no gráfico semanal que ficou lá 2 semanas atrás, seguido de um candle de baixa, ainda são um sinal de topo, ou seja, o índice arrefeceu, perdeu força e provavelmente pode iniciar um início aí de reversão ou quem sabe até uma correção um pouco maior, né? Voltar ali para os 110, quem sabe até uns 105 mil pontos. Isso pode acontecer, é o que o gráfico está nos mostrando. Aliado a isso, nós temos aí o WDO Fut, ou seja, o nosso dólar comercial futuro, fechando no semanal com uma queda aí sim importante de 3,6%. Foi a primeira vez, né, há mais de um ano que o dólar rompeu a barreira dos R$5. O 5 bola ali era um grande suporte, vinha sendo testado no semanal pelo menos umas 3 ou 4 vezes e aí finalmente rompeu. E agora o próximo nível de teste de suporte provavelmente será o 486. Foi um suporte deixado no semanal lá em 2020, né, pelo meado do ano ali, junho de 2020, ele marcou esse suporte. Então sim, essa semana o dólar fez uma queda um pouco mais expressiva do que nós vínhamos acompanhando e cedeu um pouco, até surpreendendo o mercado, né, realmente passando para baixo aí dos R$5. Seguimos com o IPCA em 8,10, a última medição. O IPCA se mede mês fechado, né, então é referente a maio, está acumulado aí em 8,10% nos últimos 12 meses, valor de referência de maio. Temos aí a taxa Selic em 4,25%, só que aí agora já temos um detalhe diferente. O mercado está apostando, devido às últimas atas do Banco Central, está apostando numa alta entre 1 e 1,25%, já na próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária Nacional, da onde sai a decisão de aumento, manutenção, redução da taxa básica de juros, que é a Selic. Essa reunião do Copom vai acontecer no dia 3 e 4 de agosto, ou seja, já está próximo, né? E tudo vai depender, o mercado está apostando que vai ter uma alta aí de 1%, ou seja, a Selic sairia de 4,25 para 5,25 ao ano, ou podendo até chegar a uma alta de 1,25 e a Selic iria para 5,5% ao ano. Tudo vai depender de como vai ser o fechamento do IPCA de junho, porque a reunião do Copom vai ser dia 13 e dia 4, então a gente já vai ter o IPCA fechado de junho. Então, se o IPCA surpreender, já é esperado que aumente, né, que vai aumentar, mas se ele vier com um aumento acima do esperado, pode ser que venha um aumento aí de 1,25 no Banco Central. Agora o detalhe é o seguinte: se eu tivesse que apostar, eu diria, né, pelo que eu tenho acompanhado de inflação das prévias do IPCA, né, tá em 0,8, por exemplo, IPCA de 15 dias, eu apostaria um cenário menos provável, que pode vir uma alta até de 1,5% na Selic. E aí o Copom estaria surpreendendo todo o mercado, porque a maior parte do mercado acredita numa alta de 1%. Algumas casas acreditam, alguns bancos acreditam que é possível, e já tem um pouco isso precificado nas curvas de juros, uma alta de 1,25. Se vier uma alta da Selic de 1,50, né, 1,5%, isso seria realmente uma surpresa, seria o Banco Central acelerando bastante. Por que eu aposto nesse cenário, apesar de ser menos provável? Porque
a inflação está sem freio, está acelerando, né? Ela não só está subindo, como está acelerando a cada nova medição. Pela prévia do IPCA, a gente já vê que acelerou um pouco mais. Então, essa inflação, se ela vier acima de 9%, por exemplo, o acumulado dos últimos 12 meses, e se vier acima de 10%, aí seria uma grande surpresa, uma inflação de 2 dígitos. Existe na curva, no prêmio de risco, uma precificação muito pequena para isso, mas é o cenário qual eu estou apostando, porque aí de fato surpreenderia todo o mercado e é o que a gente vê no dia a dia. E lembrando que essa inflação, né, ao contrário do que o Banco Central vinha relatando, né, que era cíclico e tudo mais, ela não é cíclica, ela está sendo, né, no meu modo de ver e interpretar os fatos, muito mais ocasionada pela escassez de produtos no mercado, matéria-prima, interrupção das cadeias produtivas lá atrás, né, durante o início da pandemia, e isso agora tá chegando a conta. Agora tá chegando a conta aí. Então, realmente, pode ser que tenha essa surpresa aí, e se eu tivesse que apostar, apostaria nesse cenário. Bom, nesse cenário atual, temos ainda juro real negativo. Se pegarmos a taxa Selic de 4,25, subtrairmos a inflação, temos aí um juro real negativo de 3,85% ao ano. E aí por isso que eu aposto que pode vir sim um aumento de 1,5% da taxa Selic para tentar encurtar esse juro real negativo, ainda mais com uma inflação de 10% ao ano, se acontecer, se vier essa inflação de 10% ao ano. Bom, passamos então agora para a questão de vacinação. Essa semana, infelizmente, houve uma grande desaceleração. Semana passada eu fiquei feliz, na anterior também, que acelerou bastante a vacinação da primeira dose, mas puxou o freio de mão de novo. Primeira dose acumulada em 64 milhões de vacinados, e aí chegamos a uma alta de 6% semanal. A alta anterior tinha sido de 14% em relação à semana anterior. Voltamos a crescer, mas com um passinho de formiguinha, 6% aí em relação à semana anterior, totalizando 30% da população total. Detalhe, não houve medição nos últimos 3 dias, então os dados estão aí meio bagunçados, né? Brasil, segunda dose acumulada, 24,7 milhões de vacinados, uma alta de 3%, vem mantendo a média. A segunda dose realmente ela acelera menos, então a semana anterior foi uma alta de 2%, essa semana uma alta de 3% no acumulado da semana, totalizando 11,7% da população. Então, em termos de segunda dose, a gente está bem atrasado, mas em termos de primeira dose, né, estamos aí com uns 30% da população. Como as 2 semanas anteriores avançaram e surpreenderam positivamente, eu diria que estamos bem ainda, estamos no caminho. E aí agora vamos para os destaques. O que são os destaques? São as frases aí que mais marcaram a semana, as manchetes, os noticiários. Então, o destaque na economia eu daria para a fala do Barkin, né? Um dos presidentes do Fed, né? Do Fed regional ali de Richmond, que é o Banco Central americano, e a gente tem suas regionais. Então, na regional de Richmond, o que ele falou? Ó, subiremos, né? Abre aspas, subiremos juros quando alcançarmos máximo emprego e inflação um pouco acima de 2%. Então, assim como aqui no Brasil, também existe uma grande especulação sobre o Banco Central, né, o Fed, aumentar os juros, a sua taxa básica de juros, né, por conta de um problema que eles já está acontecendo de inflação no mercado americano, em parte, né, se não na totalidade, por essa grande injeção de capital que houve por parte do governo, né, e do Banco Central na economia direta. Então agora vai a opinião. Como isso irá acontecer, né, atingir aí o máximo emprego, o pleno emprego, se o próprio governo americano segue, né, dando dinheiro para a população, literalmente mandando cheque pelo correio. Simplesmente as pessoas pararam de procurar emprego. Então, como que vai atingir a totalidade do emprego se continua dando dinheiro de graça para a população? Eu fico me questionando aí, fico com essa grande dúvida aí. Então, e na política aqui no Brasil, no nosso cenário interno, o meu destaque na semana vai para a fala do presidente Bolsonaro. Inclusive, essa fala é de hoje. Então, vamos lá. Abre aspas. Vocês não vão me condenar. Eu sou incorruptível. Essa fala do presidente Bolsonaro está relacionada a 2 fatos que aconteceram essa semana. O primeiro, diretamente a denúncias, as primeiras denúncias de corrupção em compras de vacina envolvendo, né, teoricamente, o governo federal.
É grave, né? As denúncias, parece que tem evidência. O governo está se defendendo inicialmente, né? Parece que alguns documentos ali não são tão verdadeiros assim. Enfim, vai rolar a investigação, mas já cria aquele ruído, aquela... bateu mal, né? Pegou mal na mídia em geral, essa que é a questão. E o segundo motivo é que, bem nesse momento aí onde que o governo estaria passando aí pelo seu primeira investigação de corrupção, né, que realmente é um governo que tem uma bandeira aí de zero corrupção, vem sustentando isso. Aliado a esse momento, saíram pesquisas indicando, né, que o Lula talvez ganhasse até no primeiro turno, né, com intenção de votos ali de 49% contra 29%, né, do próprio Bolsonaro. E, curiosamente, esses números batem com a rejeição do Bolsonaro, né, a intenção de voto e a intenção de não voto, né, que vai o voto diretamente canalizado para o Lula. Então, assim, realmente, o comentário que eu tenho, em geral, espero que o presidente Bolsonaro realmente esteja certo, que ele seja incorruptível, que não haja problema de corrupção no governo, porque realmente aí seria afundar o barco de uma vez por todas. Então torcemos, eu fico aqui torcendo para que isso aí seja uma denúncia falsa, que realmente isso aí não vá para frente. E agora o destaque nas notícias do mercado. Essa semana a Petrobras ultrapassou aí 6 bilhões de reais em recursos recuperados com acordos de leniência e repatriação de governo, tudo isso aí derivado ainda da Operação Lava Jato, aquelas investigações de corrupção, e a Petrobras conseguiu reaver aí 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro, então é uma boa notícia para a empresa isso. Pena, né? Pena que está relacionado aí, nem era para estar passando por isso, está relacionado a problemas que a empresa sofreu em relação à corrupção. E agora nas operações, o destaque aí da semana, né, tenho aí o prazer de informar que nós zeramos operações de put vendidas, zeramos ao vivo na quinta-feira, no dia de ontem, na sala Renda 20X, junto com os alunos, zeramos as operações que foram realizadas há uma semana atrás. Então não é típico, normalmente essas operações de renda, elas duram uma semana, vão até o próximo vencimento das opções. Mas a PETRS 266, que foi a put que nós vendemos, né, na ocasião, na quinta-feira passada, elas foram vendidas por 54 centavos e essa semana já estava 20 centavos, assim, passou de 70% do lucro máximo possível em apenas uma semana. O que ocorre? Foi um lucro de 34 centavos por unidade de opções. Se você fez essa operação, quem fez essa operação com lote mínimo, né, ganhou ali um lote mínimo de 100 vezes 34 centavos, R$34. Quem fez com lote de 1.000 unidades ganhou R$340 e que fez com um lote, por exemplo, de 10.000 unidades ganhou R$3.400 em uma semana. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, te convido a entrar lá no site Renda Segura, lá tem o curso gratuito onde você pode começar. Tem também o nosso curso Renda 20X, que é o completo, e a sala ao vivo, onde você também pode ser nosso assinante e acompanhar essas operações semanalmente. Grande abraço, te vejo na próxima edição. Deixa aí o seu comentário, compartilhe se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, a gente vai ter o maior prazer em responder para você.